Muito boa noite, vem com a gente, o Gazeta Esportiva está chegando na sua telinha com muita informação, a cobertura completa das classificações de Corinthians e São Paulo, a definição dos confrontos das semifinais do Campeonato Paulista e muito mais. E nós começamos o programa falando de ornitologia, mestre Alberto Helena Júnior, ornitologia, a ciência que estuda as aves. Vamos analisar mais especificamente uma espécie de pássaro com hábitos migratórios, o pato. Alexandre Pato. Entra ano, sai ano e ele é especulado em algum time do Brasil. Depois de rescindir com o Tianjin Tianhai da China, na semana passada começaram os boatos. Palmeiras, Santos e São Paulo entraram na briga. E foi exatamente o tricolor que anunciou o atacante via rede social. Ele até deu uma moral pro time postando uma foto vendo o jogo contra o Ituano pelo Paulistão. Apesar de ter apenas 29 anos, o nome de Alexandre Pato é ouvido já há muito tempo. Em 2006, ele surgiu como uma grande revelação do Internacional. Foi campeão mundial com a equipe. Ainda é o jogador mais novo a marcar um gol em competições oficiais da FIFA. E as grandes atuações pelo time do Sul despertaram o interesse dos gigantes europeus. Pato foi negociado junto ao Milan em 2007, mas foi de fato em 2008 que a vida dele começou na equipe italiana. Foram 63 gols em 150 jogos, quase 6 anos por lá, intercalando ótimas atuações e muitas, mas muitas lesões, 16 no total. No começo de 2013, o Corinthians anunciou a contratação de Pato. Na época, a maior compra de um clube brasileiro na história. Contra o apoio de vocês e vai Corinthians. Na única temporada que atuou pelo Timão, o jogador não agradou. Apesar dos 17 gols marcados, a torcida não se identificou. E a gota d'água aconteceu nas quartas de final da Copa do Brasil de 2013, naquela cavadinha diante do goleiro Dida. Veio 2014 e Pato foi envolvido em uma troca com o meia Jadson junto ao São Paulo. E no time do Morumbi, a história foi diferente. Pato jogou quase 2 temporadas e jogou bem. Foram 38 gols em 101 partidas. Retomou o bom futebol e se identificou com o clube. No final de 2015, o empréstimo chegou ao fim e ele voltou ao Corinthians, mas não jogou. Foi logo negociado com o Chelsea no início de 2016. Nos Blues, teve uma passagem bem discreta, um golzinho em 6 meses. Voltou ao Corinthians e novamente só treinou, até ser contratado pelo Villarreal da Espanha. Foram 6 gols em 24 jogos. O contrato previa 4 anos de vínculo, mas aí veio a China e levou o jogador depois de 6 meses. No Tianjin Quanjian, nome da equipe na época, Pato teve grandes momentos. Marcou 36 gols em 60 jogos. Depois de 2 anos por lá, ele está de volta ao Brasil, de volta ao São Paulo, clube que ele escolheu. E só lembrando que após a saída de Pato do tricolor, nenhum outro jogador fez mais gols quanto ele. Então, torcedor, pode se animar, pode bater no peito, o artilheiro está de volta. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Há pouco a Michele me perguntava, por um quadrinho na rede social, sobre o Pato. E aí eu respondi que o Pato não é salvador da pátria, é apenas um reforço importante. A questão é que existe uma certa, não sei o que pensa o mestre Alberto Helena Júnior, aliás já antecipo o meu boa noite, mestre, mas o Pato, a sensação que eu tenho é que ele é uma decepção, porque se esperava dele muito mais do que ele ofereceu. Logo quando foi transferido para o Milan, para o futebol italiano, com 18 anos, menos de 8 anos, imaginava que ele fosse estourar, que ele se tornaria também melhor do mundo, ele surgiu como um fenômeno e acabou tendo boas performances no Milan, no Corinthians razoável, no São Paulo foi bem também, mas nada, por exemplo, que fizesse do Pato um jogador de seleção brasileira, um jogador de Copa do Mundo, fizesse dele um protagonista. Então, a sensação que se tem é que o Pato foi muito aquém daquilo que se esperava. O que não significa que ele não seja um bom jogador. O que não significa que ele não tenha capacidade de decisão. Mas, pelo contrário, ele já mostrou isso no São Paulo, é artilheiro, é bom atleta. A questão é só que apostava-se muito, né, e o retorno não foi tão alto. Mestre.
Boa noite. Boa noite. Realmente o Pato pintou como um super jogador. Um jogador que iria extrapolar. E ele não alcançou esse estágio por, sei lá quais razões, provavelmente por falta de maturidade, ele próprio, da pessoa, não do jogador, que me parece um rapaz meio desligado, era meio desligado sem foco da realidade e tal. Mas, enfim, o motivo, não somos habilitados a dizer quais foram, mas nós podemos dizer o seguinte: o Pato é um excelente atacante, excelente, muito acima da maioria dos jogadores da sua posição. Mostrou e demonstrou isso no São Paulo, onde ele foi muito bem. E vai ser um reforço muito significativo para esse momento em que o São Paulo começa a adquirir uma cara de time de futebol, sabe? Eu acho que nesse momento o Pato vem para ajudar o São Paulo a dar aquele salto de qualidade. Não atrapalha a presença do Pablo, porque pode jogar ali junto, também, né? Pode jogar junto, porque o Pablo é mais até meia do que centroavante. Enfim, é uma grande pedida essa vinda do Pato para o São Paulo. Muito bem, logo mais nós vamos mostrar como Corinthians e São Paulo avançaram às semifinais do Campeonato Estadual, mas já vamos colocar você aí de casa no meio dessa discussão aqui, através da nossa enquete do dia. Quem demonstrou o melhor futebol nas quartas de final do Paulistão? O Corinthians, o Palmeiras, o Santos ou o São Paulo? Para votar, entre lá no site gazetesportiva.com, dê o seu clique. Você também pode participar do programa enviando comentários pelas redes sociais, Twitter, hashtag Gazeta Esportiva, aqui em cima. E você também pode mandar um WhatsApp pra gente, um vídeo de até 10 segundinhos. Grava com o celular deitado, seu nome, sua cidade e faz aí algum comentário. Quem mostrou o futebol mais bonito, o WhatsApp 99479-1633. 99479-1633. E aí, futebol mais bonito, mais vistoso, mais agradável é o Santos, né, Paulo? Então, não tenho a menor dúvida de cravar. Santos, com uma menção honrosa a um time que não se classificou. Ituano. A Ferroviária. Ferroviária? Ferroviária apresentou um futebol, sabe, de toque de bola. Ontem chegou a ter, ele vai falar daqui a pouquinho, mas chegou a ter 70% da posse de bola no jogo contra o Corinthians. Foi eliminada nos pênaltis, mas fez 2 bons jogos contra o Corinthians. Mestre. A Ferroviária merece essa menção. Jogou muito melhor que o Corinthians, merecia ter ganho o jogo, só que não tinha poder ofensivo. Isso aí é que foi o problema da Ferroviária. Mas eu acho o seguinte: o São Paulo, no primeiro jogo em Itu, contra o Ituano, aí em São Paulo, contra o Ituano, e o Palmeiras nesse segundo jogo. 5-0? 5-0. Fora o show. Estou falando de performance, não estou falando de resultado. Embora o São Paulo tenha obtido bom resultado e o Palmeiras também. Mas São Paulo renasceu naquele jogo, né? Com os 3 meninos no meio de campo e tudo, time fluente, jogando. E o Palmeiras, pela primeira vez, tocou a bola, sabe, envolveu o adversário, jogou mais ou menos de acordo com as possibilidades do time que tem um elenco. Mas só pode votar em um, mestre. São Paulo ou Palmeiras? Só pode votar em um? Só em um. Porque quem está em casa só consegue dar um clique. Eu fico com o São Paulo, então, pela surpresa que representou. O renascimento, o né? renascimento. A Fênix do São Paulo. E olha, falando em enquete, ontem vocês aí de casa disseram que o São Paulo tinha o jogo mais complicado desta quarta-feira. Só que, mais uma vez, os meninos da base descomplicaram a vida do tricolor diante do Ituano. E o Alexandre Silvestre conta como que foi a história desse jogo. Do Morumbi, o São Paulo trouxe a vantagem do empate por ter vencido na ida por 2-1. Em Itu, o tricolor também é favorecido pela direção do vento, a favor de seu ataque no primeiro tempo. O ituano, que precisa construir uma vitória por 2 gols para avançar à semifinal do Paulistão, encontra essa e outras dificuldades. Thiago Volpi fechando a porteira na jogada do Ramon por baixo. Uma boa arrancada de Hudson pela ponta.
Reinaldo de falta deve ter esquecido da ventania contra a Pegorari. A revelação Igor Gomes, no susto, capricha mais e quase dá certo. E Pablo, do meio da rua, calcula melhor a velocidade e a direção da bola. Na etapa complementar, o ituano, agora tendo o vento como aliado, aperta, procura um gol ao menos para decidir a vaga nos pênaltis. Se liga aí, Volpi. O ituano acelera o jogo, a caça de espaços, que às vezes pintam para contra-ataques do São Paulo. Antony isola. As triangulações com ele na assistência são boas. Inspirado, o garoto vai para dentro e vira vítima. Que tal decidir a partida? E se você não for para a rede, nem o Pablo, o Lisieiro vai. Aos 26 do segundo tempo, tricolor 1-0. E a linha burra da defesa tricolor, inteligente, hein? Azar do Jonas, que manda uma bicicleta. Mesmo assim, Volpi tá nela. E o Clube da Fé é semifinalista do Paulistão, para surpresa de muitos, não do técnico eliminado. A gente sabia da força do São Paulo, a gente alertou desde o primeiro jogo, né, de estar voltando a Morumbi, uma sacada boa do Mancini, né, de ter investido nesses garotos, porque são os que têm uma irresponsabilidade boa e não sentem um momento como esse. O grupo venceu as duas partidas, o grupo se superou diante de um péssimo início do ano e o grupo vai fazer com que as coisas voltem ao normal. O São Paulo sai da penumbra de uma crise técnica momentaneamente. Parece que achou um time, continua vivo no Campeonato Paulista, mas também não dá para sair comemorando por aí como se estivesse vivendo uma fase iluminada. Nossa, apagou na hora, mano. E aí, velho, cara. Então hoje a gente tem 2 vitórias, chega a uma semifinal, fruto também daquilo que acontecia dentro do clube. Então eles foram cobrados de algumas atitudes, de comprometimento com o grupo. Então hoje eu tenho que falar do coletivo de São Paulo, o coletivo está fazendo a diferença. Então isso é importante que seja dito também, para que a gente possa chegar fortalecido aonde a gente queria, que era a semifinal. Agora, não quer dizer que o São Paulo vai ter vida fácil. O Mancini era assunto agora também dos bastidores, né, sobre a importância dele nesse processo ou não. Ele que sempre foi interino. Aliás, antes mesmo, quando ele assumiu o cargo executivo no São Paulo, ele disse que ele não assumiria o time em qualquer circunstância, acabou assumindo. E coube a ele, nesse período pré-Cuca, mesmo sem abrir mão de suas convicções, achar talvez a melhor escalação para o São Paulo finalmente apresentar um futebol convincente e ao mesmo tempo, fruto desse comportamento, né, ter também mais confiança para seguir adiante. Palmeiras, para mim, é favoritíssimo contra o São Paulo, mas o status do São Paulo hoje é bem diferente daquele status pré-ituano. Sem dúvida. Isso tudo foi consequência do fato do São Paulo ter chegado ao fundo do poço. Tecnicamente, o time não jogava nada, absolutamente nada. Precisava ser feita alguma coisa. Era óbvio que Juscelino não podia jogar no meio, que o Hudson não pode ser o volante de São Paulo, sabe? Ele até arrumou um quebra-galho ali pelo lado direito, na lateral direita. Era óbvio que precisava da qualidade técnica, esmero, sabe? Drible, passe, velocidade, leveza no jogo, inteligência. Foi o que conseguiu com os meninos, porque não tinha outra alternativa. Sim. Que o Nenê está machucado, que o Diego Souza foi vendido, senão ia voltar aquele negócio, ficava a mesma coisa, era muito provável que o São Paulo nem se classificasse para as quartas de final. Então, meio que por força da circunstância e meio por decisão própria, por percepção do treinador, o São Paulo teve essa grande virada na sua vida, né, recente. Essa
vantagem. Pelo menos ele não foi teimoso e não foi aquele negócio de, vamos defender porque sabe comer, vocês não conhecem, futebol, sabe? Aquela velha história do técnico que jogo decisivo, fecha lá tudo e vamos tentar o contragolpe. Não, fez o contrário e deu certo. Esse renascimento do São Paulo, antes de passar para o Michel, estou me lembrando 2 episódios. A Itália, em 82, quando fez uma primeira fase horrível, quase ficou fora e depois se classificou com a Argentina, Brasil e foi campeã. E o River Plate, que em 2017 ou 2015 fez a pior campanha da primeira fase, classificou na Bacia das Almas, foi avançando e ficou campeão da Libertadores. Você, em 82, você me fez lembrar, eu estava lá. Sim. E o engraçado disso tudo foi quando terminou o jogo do Brasil com a Itália, os jornalistas italianos se reunindo, discutindo entre eles o que eles deviam dizer, porque até então era só porrada em cima da Itália, só a paulada. E eles estavam apavorados, por que nós vamos falar aqui e tal? Porque realmente foi uma surpresa. Tá? Bom, e o Corinthians, hein? Deve ter algum contrato ou cláusula na ata de fundação do clube que determina uma condição, tem que ser sofrido. Contra a Ferroviária, não foi diferente. Empate e a vaga nas semifinais decidida na última cobrança de pênaltis. Cássio, que era dúvida para o jogo, estava lá, caminhando lentamente após o fim do segundo tempo, pensativo, rumo a mais uma disputa de pênaltis com a camisa do Corinthians. Sim, a noite de ontem foi dramática para os mais de 34 mil torcedores presentes na Arena de Itaquera. Mas comecemos do primeiro tempo, que teve uma Ferroviária tocando muito bem a bola, abusando das triangulações, mas um Corinthians criando as reais chances de gol, principalmente com Gustavo na bola aérea. De volta ao time titular, o artilheiro passou raspando aos 16 minutos. Teve o gol anulado por impedimento aos 30. E ainda parou no goleiro Tadeu no fim da primeira etapa. Mas o Timão tinha outros protagonistas, como Wagner Love, titular e capitão da equipe no jogo de ontem. E um jogador que definitivamente caiu como uma luva no time. Considero o Urso assim abençoado, porque ele está sempre no lugar certo assim para terminar a jogada. Após a ótima jogada de Cleison pela esquerda, o volante apareceu bem na área para fazer 1-0 Corinthians. Fui feliz ali de estar acompanhando a jogada do Cleison, foi uma grande jogada e o Cleison está de parabéns, acho que 50% do gol foi dele. Na etapa final, porém, a equipe visitante, que tocava e pouco criava, chegou ao gol de empate aos 14 minutos. Diogo Matheus bateu cruzado e Thiago Santos desviou para o fundo da rede. Tudo igual em Itaquera. A partir daí começou o drama corintiano na busca pela vaga na semifinal. Carille colocou o time para frente, com Sornosa na vaga de Jadson e Pedrinho na de Ralf. Mas a bola não entrava. O goleiro Tadeu fez milagre no cabeceio de Manuel. Henrique também passou perto. Bozelli, que entrou no jogo para formar a dupla de ataque com Gustavo, acabou isolando a chance que teve. E Sornosa, de longe, também levou perigo. Mas nada do segundo gol. 1-1 e decisão nas penalidades. Voltemos ao início da reportagem. Ao goleiro Cássio, lembra? Que viu Tony isolar a primeira cobrança da Ferroviária. Gustavo fez para o Corinthians. E na sequência, Cássio brilhou na cobrança de Thiago Santos. Cleison, em grande fase, converteu mais uma para o Timão, 2-0 na disputa. William fez para a Ferroviária, mas Danilo Avelar parou no bom goleiro Tadeu. Igor Meritão manteve a locomotiva viva na disputa, 2-2, mas Bozelli recolocou o Corinthians na frente. Tadeu, na última da Ferroviária, empatou a disputa num duelo de goleiros contra o gigante Cássio. Acho que, na minha opinião, um dos goleiros dentro do futebol brasileiro que melhor joga com o pé, o Tadeu, acho que tá de parabéns. Eu acho que fazer quesito de sair jogando com um goleiro é difícil ver, mas nos dois jogos muita qualidade, não joga arriscado, joga um goleiro difícil de marcar. Se ele, que é um cara super vencedor, tem inúmeros títulos, defende um dos maiores clubes do Brasil,
me elogiou, é para me deixar ainda mais feliz com as palavras que ele disse, não ouvi, mas vou procurar saber. E faltava a última do timão, de Pedrinho, xodó da torcida, que colocou lá dentro e garantiu a classificação. A gente teve a oportunidade de matar, a gente agrediu, a gente sabe que é um time que gosta de ficar com a bola. Ainda quero entender o porquê que a gente veio tanto para trás no segundo tempo e depois pode acontecer isso, um chute para a área, um desvio e acontecer o empate. Né? Era para continuar com a mesma ideia, mas a gente não fez isso. Mas o time lutou e agora vamos para a semifinal aí, os 4 grandes aí, e vai ser bem legal também. O Corinthians agora enfrenta o Santos de Jorge Sampaoli na semifinal do Campeonato Paulista. Os 2 únicos dos 4 grandes, que seguem invictos nos clássicos da temporada até aqui, que já se enfrentaram 2 vezes, com 2 empates. Nos enfrentamos, tivemos dificuldade no jogo, eles tiveram também, agora se acerta para esse jogo. Então é difícil falar assim o que vai ser. Acredito que vai ser um grande jogo, porque a gente vai propor jogo e o Santos é um time que propõe jogo também. Ô, mestre, o Carille me passa muita sinceridade nesse sentido. Ele sempre se destacou pela solidez defensiva. Ele está querendo que o Corinthians proponha o jogo. Ainda não tem aquele brilho que a gente imagina. A gente, por exemplo, do ponto de vista do espetáculo, do futebol vistoso mesmo, a Ferroviária foi melhor que o Corinthians. Muito. Mas ainda assim, a gente vê um Corinthians mais consistente, por exemplo, consistente no sentido de conjunto da obra, do que aquele, por exemplo, que foi campeão brasileiro de 2017, que jogava normalmente por 1 ou 2 bolas no contra-ataque. Né? Me parece um Corinthians mais consistente que aquele. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o Corinthians está consistente, mas aquele era mais consistente. Acho que o Carille não sabe como fazer esse futebol, como fazer o Corinthians jogar esse futebol. Para jogar esse futebol que ele pretende, ele precisa de 2 zagueiros que tenham habilidade na saída de bola. Porque o jogo começa lá. E que sejam velozes o suficiente para poder jogar adiantada, a defesa do Corinthians jogar adiantada, para haver a tal compactação no campo adversário, né, em que os jogadores estejam próximos uns dos outros, o que permitiria troca de passe rápido e insinuante, sempre em direção ao gol. Quer dizer, todo esse conjunto de movimentação, de conceito, é que precisava o técnico saber fazer. Mas pegar o Pedrinho, pôr o Pedrinho com um meio armador, meu Deus, pela meia esquerda, voltando para começar a jogada lá de trás. Entende? Ter o Jadson joga meio tempo, o Jadson e o Sornosa são os 2 jogando ali, porque não tem alternativa. Ralf não faz parte desse conceito. Entende? É um jogador de marcação, exclusivamente de marcação. Enfim. É tudo isso que o Carille precisa botar na mesa e pensar direitinho e começar a aplicar nos treinamentos. Definidos os 4 semifinalistas do Campeonato Paulista, hoje foi dia da Federação Paulista de Futebol determinar datas, horários e locais dos confrontos. Nem todo mundo ficou feliz. A rodada de ida das semifinais terá neste sábado às 18 horas São Paulo e Palmeiras no Morumbi. E no domingo, às 16, Corinthians e Santos na Arena de Itaquera. Na volta, Palmeiras e São Paulo se enfrentam domingo, dia 7, às 4 da tarde, no Allianz Parque, enquanto Santos e Corinthians jogam no dia 8 de abril, no Pacaembu, às 20 horas, uma segunda-feira. Também não gostei da segunda, eu acho que é um jogo que merece um domingo ou um sábado, mas a televisão resolveu colocar na segunda. É óbvio que se o mando fosse do Corinthians eu não gostaria. Eu acho que o Santos tem todo o direito, mas infelizmente é televisão, é um jogo que tem o São Paulo e Palmeiras no domingo. Como cabia tecnicamente, o Corinthians não joga e o Santos só joga na quinta-feira, foi assim que os clubes em conjunto com a gente decidiram. Mais polêmica? O presidente do Corinthians, como de hábito, aproveita a oportunidade para cutucar os rivais, sendo direto e ou irônico. É o Palmeiras, né,
que é o favoritaço. E entre Santos e Corinthians? É sempre o Santos, né? Você vê que tem treinador argentino, treinador de Copa do Mundo, e tudo isso aí dificulta. Ele é um brincalhão, né? Não dá para discutir com ele. Ele vive tirando uma e ele tira uma que eu sou louco. É bom, né? Sabe que louco todo mundo respeita, né? Brincadeirinhas à parte, o VAR, árbitro de vídeo, ainda não desce redondo na goela dos cartolas. É um absurdo o VAR ter também passado pelo erro, um pênalti claro contra o Red Bull, né? O jogador foi empurrado, não foi nem toque de bola. Muitos lances são interpretativos, foi pênalti, não foi pênalti, bateu na mão, mas nós vamos ter que ter, vai ter erros, e nós vamos ter que ter um pouco de paciência. Perfeição não tem. Não vai entrar em lances interpretativos, ele vai entrar em lances, claro, a bola entrou, não entrou, uma identificação de um jogador, um possível pênalti, aí esse é quando o VAR entrou. O VAR, ele não pode induzir ao árbitro a marcar alguma coisa em que o árbitro do campo viu e interpretou da maneira dele. O encarregado de interpretar naquela partida é o árbitro que nós escolhemos para pôr em campo. Além do Leco, que não deu entrevista, quem apitou junto à imprensa pelo São Paulo no Conselho Técnico foi o executivo Raí, analisando o momento do tricolor, a chegada de Pato, entre outros assuntos. Obviamente que o desejo dele, a identificação dele com a torcida teve um peso importante, e isso também vai ter um peso também na chegada dele, na atuação dele, no impacto dele nesse ano, nessa temporada e nas próximas temporadas. Sabe que tem um caminho difícil aí pela frente, mas uma evolução nítida, né? Um time leve, um time que vem se sentindo à vontade. A Sociedade Esportiva Palmeiras novamente boicota evento da Federação Paulista de Futebol. O Verdão continua rompido com a entidade. Mas o presidente da FPF, o Reinaldo Carneiro Bastos, já tem arquitetado um plano para tentar uma reaproximação com o Palestra. Eu tenho uma meta acabando o Campeonato Paulista que eu pessoalmente, trazer o Palmeiras de volta ao convívio da Federação Paulista de Futebol. Vou lutar por isso. Como? Conversando, insistindo, falando. É só com diálogo. Porque eu tenho convicção da qualidade do trabalho prestado, da qualidade do trabalho do futebol que o Palmeiras faz, que a Federação faz. A gente tem que se entender. São 3 coisas só rapidinho. Esse rompimento do Palmeiras parece muito, sabe, coisa infantil. Romper, bota o time reserva para jogar. Isso sim é romper. Agora não vou falar com você, tô de mal. Segundo ponto. Me lembro que 25 anos atrás entrevistei o João Avelanche e falei por que não implantava tecnologia no futebol. E ele me respondeu, porque acabaria com a polêmica. A gente vê que ele estava muito errado, que a polêmica continua com tecnologia ou sem tecnologia. Terceiro, jogo numa segunda-feira às 8 da noite, sinceramente, não vejo razão para isso. Aliás, vejo razão, mas não consigo aceitar como válido. Cartolagem brasileira é isso aí, é esse nível. O Brasil é esse nível, É isso, mestre? É isso. O Brasil assim, uma é isso coisa aí. sucinta, né? Beleza, ontem a bola também rolou. Eu fico chateada de ser segunda-feira, 8 da noite. Eu acho que tem que ser, deixa eu posicionar aqui, tinha que ser no sabadão. E aí, quando for o outro jogo, vai lá pro final. Para, 8 da noite, segunda-feira, a gente chega do trabalho, aquela correria, para. Aliás, não tinha que ter nem campeonato estadual, mas enfim. Vai, mestre, tinha sim, que é Paulistão e pronto. Pra você é Paulistinho ou é Paulistão? Paulistinha, muito ruinha. Celso, você discorda dele. Bora, Michele. A única coisa, chileno, que esses dois discordam e você faz eu ir embora, chileno, porque pro Celso é Paulistão. Mas a alegria pela classificação para a final da Taça Rio deu lugar à preocupação no Flamengo. Lá no site gazetesportiva.com, nós mostramos que o técnico rubro-negro, Abel Braga, passou mal durante o clássico, foi levado de ambulância ao hospital, mas felizmente o quadro não é grave. Depois de passar por uma bateria de exames, os médicos definiram que o treinador deverá se submeter a uma intervenção nesta sexta para a correção de uma arritmia cardíaca. Com isso, Abel Braga vai desfalcar o Flamengo na final da Taça Rio neste domingo, mas já deve estar liberado para o jogo da próxima quarta contra o Peñarol no Maracanã pela Copa Libertadores. Que susto, hein? Nossa, mas já liberado assim depois de fazer uma oblação no catéter? Hein, Celso Cardoso? É preocupante porque
tem todo o nervoso, a tensão do jogo, de tudo, e a gente sabe as consequências do estresse para o coração e para a saúde. Estou aprendendo muito sobre isso nos últimos meses. Mas ainda bem que está tudo bem. Agora com tá o tudo Abel. tranquilo. É bom para ele se cuidar. O próprio Muricy já passou por isso, o Cuca recentemente, o Ricardo Gomes teve um AVC em pleno jogo também, era uma cena também muito triste de se ver. Então, que ele se recupere o mais rápido possível. Ah, sem dúvida. Belão é gente finíssima, muito amigo, querido e um excelente técnico. Isso aí. E a gente espera que ele se restabeleça prontamente. Celso, você fez sua bateria de exames agora? Estou fazendo. Tá tudo bem com o teu coração? Tá tudo em ordem. Tá preparado para as fortes emoções? O Celso tá ótimo. Esse homem vai durar 140 anos Amém. aqui. Do meu lado, sempre juntinhos. Sempre mulheres lá e aqui é sempre Gazeta Esportiva. Olha, a noite de quarta-feira também teve duelo pela Copa do Brasil entre Chapecoense e Criciúma. Veja. A Arena Condá foi palco do único jogo da terceira fase da Copa do Brasil disputado nesta quarta-feira. Ele, Carlos, abriu o placar para a Chapecoense diante do Criciúma aos 26 minutos da primeira etapa. Gustavo Campanaro aumentou a vantagem. No segundo tempo, um verdadeiro apagão na Chape. Vinícius cruzou e Sandro completou para descontar. Demorou só mais 3 minutos para o Criciúma empatar. Novo cruzamento, desta vez Kaique. E Bruno Consendei deixou tudo igual. O gol da vitória saiu em uma jogada manjada na partida. Qual? O cruzamento. Eduardo levantou a bola na área, Lourenço pegou o rebote e desempatou. Final Chapecoense 3, Criciúma 2. O assunto agora é o Santos. Confirmado o Corinthians como adversário da semifinal. O técnico Sampaoli agora espera uma posição do departamento médico para saber se poderá contar com o zagueiro Gustavo Henrique e com o atacante Eduardo Sacha para o primeiro confronto. Outro tema que agitou os bastidores santistas nesta quinta foi a chegada de reforços para a sequência da temporada. Nas redes sociais, o Santos já apresentou o seu novo reforço, o lateral esquerdo Jorge, com passagens pelo Flamengo, Mônaco e Porto. O Peixe tenta agora a contratação de 2 jogadores do Red Bull Brasil, o volante Jobson e o atacante Osman. Dentro de campo, a equipe já conhece o adversário da semifinal do Campeonato Paulista, o Corinthians, equipe que encontrou por 2 vezes na temporada, ambas em Itaquera, com 2 empates. Sabemos que na visão de Sanches, dá para tirar proveito destes jogos. Sim, dá para analisar, pois quando enfrentamos o Corinthians, as 2 equipes tentaram fazer o melhor. Sabemos que não fizemos uma boa partida no último encontro. E agora é eliminatória. Precisamos estar concentrados, fazer uma grande partida e continuar com o objetivo de passar de fase. O técnico Jorge Sampaoli começa a pensar na equipe titular para o duelo. E ele terá o retorno dos gringos Soteldo, Cueva e Delis Gonzalez. É importante o retorno destes jogadores, que chegam das seleções, têm qualidade e podem mostrar diferencial na equipe, cada um com o seu potencial. Sanches ainda respondeu se há favorito para o duelo. Sempre falei que em clássico não há favoritos. Clássico é um jogo à parte. Pois é, e além do atacante Osman, do Red Bull Brasil, o Peixe está atrás de alguns centroavantes. O presidente José Carlos Pérez, inclusive, está de olho em um matador que deixou saudades na Vila Belmiro. O Ricardo Oliveira é uma das opções que nós estamos trabalhando. Talvez até amanhã a gente defina quem será o 9. Não necessariamente o Ricardo, vai depender de conversas. Mas está bem perto? Não, sempre, né? O Ricardo Oliveira da nossa casa ali, ele gosta do Santos, o Santos gosta dele. Teve passagens boas da primeira vez pelo Santos, foi para o exterior, voltou para casa. O Santos também lhe deu oportunidade, ele foi bem. E ele é sempre bem-vindo. E o Atlético Mineiro, por exemplo? Sempre é o gostinho da volta para casa. Ter cuidado de dizer que está contratado, não. Tem que conversar para a liberação e respeitar o time que ele está jogando também, porque a gente gosta de respeito conosco
e nós devemos ter respeito com os outros clubes. O Ricardo, você já conversou? Já acertou tudo? Não, ainda não. É só interesse. Só. Mas ele toparia jogar no Santos? Com certeza. Quem não quer jogar no Santos hoje? São Paulo e 7 jogadores de seleção. Depois de passar pela Ferroviária, o Corinthians se prepara agora para o confronto contra o Santos na semi do Paulista. Esse será o 19º mata-mata do técnico Fábio Carille à frente do clube, que levou a melhor em 16 oportunidades. Fábio Carille chegou à marca de 18 confrontos de mata-mata disputados pelo Corinthians e 16 triunfos, com apenas 2 eliminações. São números importantes, que claro que a gente vai fortalecendo mais ainda as nossas convicções, o nosso trabalho. Desses 3 anos como técnico, esse ano aqui foi o mais difícil. O treinador, agora na semi do Paulistão, comemora o fato do Corinthians jogar no domingo e não sábado contra o Santos, tendo um dia a mais de preparação. Independente do adversário que a gente vai enfrentar, era algo que me preocupava muito, né? Tanto enfrentar o São Paulo na semifinal como o Palmeiras, a gente teve esse problema das datas de um dia a menos, né? E a gente sabe que hoje o futebol não é só qualidade, é muita intensidade. Quando saíram os resultados ontem, e eu sabendo que classificando de qualquer forma eu já iria jogar no domingo, foi muito bom. Preparação que começou agora à tarde e contou com o retorno de Fagner, que servia à seleção brasileira. O lateral que voltará à equipe titular trabalhou ao lado dos reservas da partida de ontem. Romero, que estava com o Paraguai, também voltou a treinar aqui no CT Joaquim Grava, assim como o zagueiro Bruno Mendes, que servia à seleção sub-20 do Uruguai. O goleiro Cássio, que era a dúvida para o jogo de ontem por conta de dores no quadril, mas acabou atuando o jogo todo, inclusive defendendo pênalti, sendo mais uma vez decisivo para o Corinthians, não veio a campo no treinamento desta quinta-feira. Na reapresentação ficou na fisioterapia, um trabalho específico, mas a princípio o goleirão não preocupa para a semifinal contra o Santos a partir deste domingo, 4 da tarde, na Arena de Itaquera. Jogo de ida, lembrando que o jogo da volta é no dia 8 de abril, no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, uma segunda-feira, 8 da noite, Corinthians e Santos, Santos e Corinthians, melhor dizendo, valendo vaga na decisão do Campeonato Paulista. Datas e horários que foram definidos em congresso técnico realizado na Federação Paulista de Futebol, que contou com a presença do presidente corintiano André Sanches, que lá revelou o interesse do Corinthians no meio-atacante Everaldo, que está no Fluminense, emprestado pelo Velo Clube aqui do interior de São Paulo, jogador que está sim no radar corintiano, o Timão tentando adquirir o Everaldo, que vem se destacando na equipe carioca. Corinthians volta a treinar nesta sexta-feira pela manhã e o técnico Fábio Carille já deve esboçar o time nesse treinamento de amanhã, nessa atividade de sexta-feira, que pode enfrentar o Santos, eu repito, domingo, 4 da tarde, na Arena de Itaquera. Do CT Joaquim Grava, Jonas Campos para o Gazeta Esportiva. Vamos agora com as informações do Palmeiras, que se prepara para o Choque Rei de sábado. É isso, Michele. Ontem à noite o Palmeiras ficou conhecendo o seu adversário de fase semifinal do Campeonato Paulista. Será o São Paulo, seu vizinho de muro. Antes do treinamento dessa tarde, o Gustavo Scarpa conversou conosco e falou desses 2 confrontos contra o São Paulo que valem vaga à decisão do Campeonato Estadual. Olha, é um adversário muito difícil, um grande clube. Passou por um momento difícil aí no Paulista, mas vem crescendo, né? Tá pegando mais confiança, tem uns meninos aí que jogam bem pra caramba, então a gente tem que tomar cuidado, vamos tentar impor nosso ritmo. Para essa primeira partida contra o São Paulo, o técnico Luiz Felipe Scolari adiantou que pode preservar de 3 a 4 titulares, porque o Palmeiras joga na terça-feira pela Libertadores na Argentina contra o São Lourenço. Gustavo Scarpa falou sobre essa opção do treinador. Todo mundo quer jogar, comigo não é diferente. Mas, como eu sempre digo, aqui tem excelentes profissionais em todas as áreas, e nessa questão aí de fisiologia. Então, o pessoal sabe bem quem pode ir a campo, quem deve ir a campo. Então, acho que, de uma forma geral, o Felipão vai decidir bem. A coletiva do Scarpa, Michele, foi bem descontraída. Uma das perguntas que mexeram com o jogador do Palmeiras foi se ele encara o Paulistão como Paulistão ou como Paulistinha. A gente sabe das dificuldades e das brigas que tem aí o Palmeiras e a federação, mas a gente está, a partir do momento que a gente entra em campo, a gente está se expondo, é a imagem do Palmeiras, é a imagem dos jogadores, então a gente entra para vencer independente do campeonato, é isso.
Fugi da pergunta, mas respondi, né? Tá bom. Uma outra pergunta que também mexeu e surpreendeu Gustavo Scarpa foi sobre o VAR na fase final do campeonato estadual. Eu precisava ter feito media training para pensar nessa resposta aí, para não me complicar. Mas assim, eu acho que é uma coisa boa, né? Putz, tem que pensar. Não, assim, é claro que vem passando alguns momentos de dificuldade na questão da demora, né? Às vezes demora um pouco para ter uma decisão ou outra, mas eu acho que é importante ter o VAR porque acaba ajudando no desempenho do jogo. As injustiças em alguns resultados acabam sendo menores. Então eu acho importante, claro que acho que é o primeiro ano aqui no Brasil, o segundo, né? Então tem que ter algumas adaptações ainda, mas eu acho que é válido. Bom, Michele, o time não está oficialmente escalado, o Filipão só vai divulgar a escalação momentos antes da partida, mas adiantou que pode preservar de 2 a 4 titulares. Existe uma expectativa de que o Mike e o Diogo Barbosa possam ser esses jogadores poupados, com isso o Marcos Rocha entraria pela direita, o Vitor Luiz pela esquerda, e os 3 jogadores que não atuaram na última partida, o Everton, que estava na seleção brasileira, o Gustavo Gomes na seleção paraguaia e o Luan, que está voltando de lesão, são jogadores que podem também entrar no time titular na partida de sábado, 6 da tarde, contra o São Paulo no estádio do Morumbi. Da Academia de Futebol do Palmeiras, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. E como falamos anteriormente, após um início de ano complicado, São Paulo parece ter achado a solução na base do clube. 4 meninos têm se destacado e a gente montou um VTzinho para falar um pouquinho mais sobre essas joias tricolores. Galera, o São Paulo começou 2019 com uma mentalidade bem diferente da atual. O negócio lá em janeiro era técnico jovem e jogadores medalhões. Mas a trinca Nenê, Diego Souza e André Giardini não deu a menor liga. O jeito então foi trocar de comando e apostar na garotada de Cotia. E olha, meus amigos, a aposta vem dando muito certo, obrigado. Principalmente nessa reta final de Campeonato Paulista. O quarteto formado por Luan, Lisiero, Igor Gomes e Antony aproveitou o entrosamento perfeito da base e tá dando um trabalho pros adversários. Quem carrega o piano aí é o Luan, volante de apenas 19 aninhos e que estreou no profissional ainda em 2018 no clássico contra o Corinthians. Ele é aquele tipo de atleta ágil, moderno, que todo técnico que se preze gosta de ter no meio-campo. O garoto Lisiero também joga na chamada volância, como dizem os boleiros. O moleque tem 21 anos e é o mais experiente dessa turminha. Já fez 45 partidas pelo São Paulo e foi decisivo ontem, diante do Ituano. Os outros 2 são os caras criativos, aqueles que verdadeiramente pensam o jogo. Comparado a Kaká, o meia Igor Gomes está sem estrela, viu? Só 20 primaveras comemoradas, 4 partidas no profissional e 2 gols. E não foi qualquer gol não, hein? O Igor Gomes guardou logo 2 vezes no primeiro confronto das quartas de final do Paulistão. Número 10 do Tricola na base, o atacante Antony é tido como a principal joia do Morumbi. Com apenas 19 aninhos, de muita habilidade, o Antony acabou sendo o grande nome do título do São Paulo na Copinha, em janeiro contra o Vasco. E no time de cima ele foi decisivo diante do São Caetano na última rodada da fase de grupos. Meus amigos, muita coisa mudou no São Paulo em 3 míseros meses. Mudanças que vieram para melhorar o time e dar aquela sossegada no coração da torcida tricolor. Pelo menos esperança, esses moleques aí estão dando pro restante da temporada. O mestre, eu acho que a base é muito mal aproveitada no Brasil. Normalmente ela é uma improvisada, não um planejamento. Tem garoto que é queimado porque não tem a chance que deveria ter e não existe um trabalho sério para implantando, inserindo esses meninos no time principal. São Paulo está dando certo agora, mas por obra do acaso também. Claro, é preciso
distinguir o seguinte, não se trata de Juventude ou de Cotia, por exemplo, porque de Cotia saíram jovens que nem o Hudson, Araruna e outros tantos, que não têm condição técnica para realmente desenvolver um trabalho diferente no clube. É preciso olhar a qualidade do jogador, qualidade técnica. Esses 3 que estão aí fazendo sucesso, esses 3 têm qualidade técnica, habilidade de jogo, como o Antony, principalmente, que é um espetáculo de jogador. E assim por diante. O São Paulo gastou muito dinheiro aí com muita porcaria. Aliás, todos os times fazem isso, né? Principalmente esses jogadores sul-americanos aí, que são de meia boca. Mas tinha que usar mais o... Só para encerrar, anota esse nome, Rodrigo Nestor, que é lá de Cotia também, é do time do campeão da Copa São Paulo. Belíssimo jogador de meio de campo. Logo, se não aproveitarem, vão vender aí, sabe como é. Olha, o São Paulo teve a representação na tarde desta quinta com o astral renovado depois da classificação para as semifinais do Paulistão, e o técnico Wagner Mancini ainda recebeu boas notícias. Terá alguns retornos importantes para o jogo de sábado contra o Verdão. É isso, Michele. Aconteceu há pouco aqui no CCT da Barra Funda a reapresentação dos jogadores do São Paulo depois deles conquistarem a classificação para a fase semifinal. Vale como destaque que dos semifinalistas o São Paulo é o único que chegou a essa fase com 2 vitórias nas quartas de final. Foram 2 vitórias frente ao Ituano. Destaque na reapresentação agora à tarde foi a apresentação de Nenê. O Nenê já treinou normalmente com bola, pode ser que venha ficar relacionado para a partida do próximo sábado contra o Palmeiras no estádio do Morumbi. Carneiro apareceu no gramado, mas apenas dando uma corrida leve, está ainda no processo de transição e para essa primeira partida dificilmente deve ficar à disposição do técnico Wagner Mancini. Quanto ao Arboleda, ele retornou da seleção equatoriana, mas não veio para o gramado com os jogadores que não jogaram os 90 minutos não. O jogador ficou no departamento integrado, deve ficar à disposição e pode ser até novidade na zaga no lugar do Anderson Martins. O Hernanes continua de fora, esse jogador talvez venha ficar à disposição caso o São Paulo chegue apenas na decisão do título. Para a fase semifinal, é pouco provável que o Hernanes venha a ser aproveitado. Quanto ao atacante Pablo, ele hoje pela manhã passou pela fisioterapia, agora à noite também estará na fisioterapia, não veio a campo porque levou uma pancada nas costas, mas nada que preocupe para o final de semana. Quanto a Alexandre Pato, o jogador esteve hoje no estádio do Morumbi, finalizando detalhes do seu contrato, postou inclusive alguns vídeos aí nas suas redes sociais, já se manifestando e interagindo com a torcida são paulina. E deve ser apresentado a possibilidade de que Pato, que assinou contrato por 4 anos, venha a ser apresentado amanhã. Isso ainda não está confirmado. O técnico Wagner Mancini, ainda ontem, ao repórter Alexandre Silvestre, falou da chegada de Pato ao tricolor. A partir do instante em que o Pato chegar ao São Paulo, ele certamente vai ser um ponto positivo a todos nós, porque ele tem uma história linda de vida, de futebol, é um cara agregador de grupos, então não tenha dúvida que nessa reta final do Paulista ele vai ajudar muito nesse sentido. O técnico Wagner Mancini, aliás, vai para sua última partida como técnico interino do São Paulo, hein? Já no próximo dia 2, o Cuca assume e deve comandar a equipe no jogo da volta no Allianz Parque contra o Palmeiras na fase semifinal. Cuca deve se apresentar ao São Paulo no próximo dia 2. O time não está definido, mas há uma tendência muito grande que Mancini mantenha a mesma formação que iniciou ontem a partida contra o Ituano. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. Um beijão para o Fábio Rueli, nosso telespectador São Paulino, que falou que Silvestre hoje. Queria mandar também um grande abraço, um beijo para Arthur Sanches, menino que vai ser lá da Moca, filho do Rodrigo Sanches, corintiano e quer ser jornalista esportivo no futuro. Tem todo o meu apoio. Um grande abraço para vocês. É isso aí, vem com a gente aqui, faz a Casper, ok? Casper Libero, porque depois você faz estágio aqui com a gente já no esporte. Se quiser esporte, tem que fazer Casper Libero. E se não quiser esporte, também tem que fazer Casper Libero, que é a melhor faculdade que tem. Bom, redes sociais, pode pôr na tela, Chileno, nosso diretor chileno, tá bom? Facebook/Gazeta Esportiva, Twitter e Instagram, @Gazeta Esportiva, e também tem o nosso canal do YouTube, que tá bombando. Se inscreva lá, youtube.com/Gazeta Esportiva, vídeos super legais, comentários e o programa na íntegra também, se você quiser, tá bom? Tem Twitteres hoje? O que será que a galera escreveu, hein?
Olha o Eclesiester, esse é nosso... Olha, semana que vem vai ter presente pra vocês, hein? Vocês vão ver. Não, dia 7 de abril. Com certeza foi o tricolor 100% nas quartas de final. Ok. Gerson, Michele, é lógico que foi o Santos que apresentou o melhor futebol. Ok. Maurício, boa noite, Albertão, Celção, Michelinda. E o chileno me chama de Michelinda. Quem jogou, chamava, né, chileno? Quem jogou o melhor futebol nessas quartas foi o Santos, porque jogou contra o time de melhor campanha e deu trabalho também. Em seguida foi o Verdão. O chileno nunca mais me chamou de Michelinda. Temos o WhatsApp aí da galera? Boa noite, meu nome é Jaime, falo de São Vicente. Sou palmeirense, mas na minha opinião, entre os 4 grandes, o Santos jogou o futebol mais bonito. Michele, boa tarde, Celso. Aqui é o Antônio da Moca. Quem jogou melhor com certeza foi o Coringão e nós vamos ser campeão. Vai, Corinthians! Olá, boa noite a todos, é um prazer estar participando do programa. Meu nome é Ivanildo, sou santista, moro aqui na região da Zona Sul, próximo do Zoológico. É lógico que o time que apresentou o maior futebol foi o Santos, sem sombra de dúvidas. Um abraço a todos. Por que vocês não acendem a luz, meus amigos? Deu São Paulo, que apresentou a melhor campanha aí nas finais aí do Paulistão, com 35% dos votos. Pessoal, a gente encerra o Gazeta Esportiva homenageando John Evan, ex-tecladista da banda Jethro Tull. Que banda é, chileno? Jethro Tull. Jethro Tull, tá completando hoje 71 anos. Um beijo, até amanhã. Mua!